Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem. Esse trimestre, gente, foi fantástico, já caminhando já para o último mês, aí nossos últimos bate-papos sobre esse tema incrível do livro de Levítico, da nossa lição Contexto Bíblico, com uma pergunta aqui que estamos buscando respostas após respostas, tá muito legal, temas atuais. E alguns até aqui, a pergunta tá meio que já meio estranha, né, gente? O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? Tudo para nossa vida diária, cotidiana. Tem que ver com santidade, tem que ver com cuidado do corpo, da saúde, relacionamento, perdão, culpa, como estar de bem com Deus, como aprender e descobrir Jesus em cada página, em cada capítulo, em cada oferta, em cada sacrifício desse livro incrível do livro de Levítico. Realmente é um livro fantástico. Está centralizado em Cristo, aqui Jesus aqui na capa da lição. Não tem como, gente, não ler esse livro, tudo que está orientado lá, e não pensar na obra incrível de Jesus em nosso lugar. A gente tem a alegria de poder receber aqui hoje, mais uma vez, um grupo especial. Já estiveram com a gente aqui, eles têm nos abençoado, representando aqui nossa liderança, aqui os pastores, nossos líderes de jovens, os jovens que atuam na igreja local, e tem sido uma bênção aqui para os nossos jovens. Antes disso, antes de apresentá-los, eu queria lembrá-los de que nesse mês temos aí uma grande tarefa, um desafio incrível aí, para a gente apoiar um grande movimento de um projeto fantástico chamado Quebrando o Silêncio. E tem o desafio do mês, apoiar alguma ação aí desse ministério, do Ministério da Mulher, ações práticas na rua, na igreja, criar alguma atividade que apoie e que promova esse conteúdo libertador para todas as pessoas, jovens, crianças, idosos, mulheres que sofrem com muitos abusos nesse tema que é tão necessário, tão recorrente, infelizmente. Precisamos trabalhar isso dentro e fora da igreja. E você que é líder de jovem está sendo desafiado a organizar alguma atividade em parceria com o Ministério da Mulher desse projeto incrível, do projeto Quebrando o Silêncio. Tá bom? Agora sim, eu queria apresentar aqui mais uma vez. Ele gosta de trabalhar na parte de acústica, de gesso. Acho que é isso também, né? Ele gosta dessa parte de ambientes aí, é o seu trabalho também. Ele é solteiro ainda. Até verdade, não sei porquê, até para sujar a lição toda e o cara tá ainda no 0-0. Mas vamos lá, ele é da igreja da Vila Josefina, do distrito de Franco da Rocha, é o nosso distrital de jovens lá daquela região, e eu queria que você recebesse agora, pode até aplaudir em casa aí, gente, mais uma vez aqui, ó, Kaique está conosco aqui, obrigado, brother, por estar com a gente aqui. E espero que você continue sendo uma bênção lá no seu distrito, como tem sido aqui para nós aqui na nossa associação, tá? Obrigado, bem-vindo mais uma vez, tá? Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Agradecer, né? Porque estar aqui com o pessoal é muito bom. A tua classe lá também é top, né? Você conduz lá a classe também, não? Sou professor da classe de jovens no meu distrito também. Já um abraço aí, pessoal de Franco da Rocha. Pessoal de Franco da Rocha, Vila Josefina. Mas eu não vim sozinho lá de Franco da Rocha, trouxe ele, o meu pastor, olha, o meu mentor. Que tem alguns níveis, né? O pastor deles e o meu pastor. O negócio meu pastor. É isso aí. Pastor que tá me auxiliando bastante aí como distrital, né? Que bom. E ele que é sorocabano. Olha aí. Daniel, né? Pastor Daniel. Olha, o hobby que eu descobri hoje desse pastor. Que ele gosta muito de momentos em família. Ele gosta de estar com a família dele, né, pastor Daniel? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, pastor. Assistir um filmezinho em família, né? Top, né? Passear num parque é bom demais. E a gente tem que aproveitar isso, né? É isso aí. Também estou feliz de estar com vocês mais uma semana aqui. E o assunto hoje tá muito bonito. A gente vai comentar já, né? Legal. Mas já apresento a Giovana. Oi. Giovana, ela tem 20 aninhos também, é solteira. Pois é. E ela cozinha muito bem, gosta de cozinhar. Então eu já estou falando isso, né, para ver se acontece alguma coisa. Fazendo mexão aí. Prendada. Movendo as águas, né, tentando, né? Quem sabe, né, pastor? Quem sabe? Ela tem muitas comidas prediletas, porque comer é bom, né, Giovana? Demais. Nossa. Mas ela gosta também, especialmente, de pizza. Sim. E eu fiquei sabendo que faz pizza em casa, a família tem forno a lenha ali. Um dia, quem sabe, vou experimentar. Quem sabe, hein, pastor? Obrigada pelo convite aqui, é muito bom estar aqui participando no 4º episódio.
Essa segunda temporada que eu participo, o 4º episódio, é uma figurinha repetida. É, minha filha. Eu não pedi minha música ainda. Mas é um prazer estar aqui. Gosto de cozinhar, que nem o pastor falou. Gosto de cozinhar brownie, inclusive. Pessoal da Vila Matilde. Também que... quero comer o brownie que você fizer. O pessoal da Vila Matilde que o diga, que toda vez que tem alguma programação, Giovana fica responsável pelo brownie. Então é pouca propaganda. E eu queria estar aqui apresentando nosso pastor, nosso departamental de jovens universitários, música e comunicação. Esqueci algum? Caramba. É muita coisa, hein? É muita coisa, muita coisa. Casado com a Aline, tia Olha aí, Aline. amor. Beijo, meu bem. Fabricinho, filho querido, que agora tá em Goiás. Tá em Goiás. tá Goiás, na longe. Rapaz, já Pouco voltou longe. de novo, criatura, só fazendo Ele que gosta de saudade. comer baião de 2 com ovo frito. E aí, tem algo Delícia, hein? É Isso muito é bom, bom, hein? hein? Se brincar, isso era o maná que o povo comendo desgraça. É isso aí, cara. Fácil, prático, sempre gostoso. E barato. Obrigado, Giovana. Seja bênção. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, tá? Daniel, Kaique, é bom demais estar com Obrigada. vocês aqui. O tema de hoje é muito legal, gente. É um tema muito top. Antes disso, segue lá a gente nas redes sociais aí. Perfil do Instagram, Jovens Adventistas APL. É uma forma de você acompanhar toda a trajetória, os bastidores, os projetos, os programas, os grandes eventos aí do Ministério Jovem aqui na nossa associação, tá bom? Além de curtir, compartilhe também esse conteúdo lá com quem você ama, tá? Além disso, você pode também ter acesso a esse conteúdo aqui do podcast no contexto, no Paulista Leste, nosso canal do YouTube. A minutagem ali, dia após dia, o episódio, pra você também estar acompanhando o dia que você tem mais interesse, ou quer tirar algum insight, alguma dúvida, você que é diretor, professor de escola sabatina, é um bom recurso para isso também, tá bom? Ou em áudio, como você preferir aí, lembrando que esse material está sempre disponível aí a partir do sábado, início da semana, para que você, após a eleição, já tenha ali um recurso a mais para você aprofundar o seu estudo da semana, tudo bem? Bom, eu queria começar esse momento pedindo ao pastor Daniel que fizesse uma oração para a gente, é um tema muito interessante. Na verdade, é o tema fundamental para esses dias, né? Muito interessante, bem legal. E eu queria que você orasse pedindo a bênção de Deus para a gente entender o tema de hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Amém. compartilhando da Tua palavra e encontrarmos nela conforto, esperança, alegria, paz. Que isso aconteça com cada um de nós aqui, com cada um que vai ouvir esse podcast, Amém. com cada um que vai estudar essa lição. Que eles tenham essa certeza de perdão, de purificação, de vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, brother, pela oração, tá? Vamos lá, o tema de hoje, expiação. O que é esse negócio de expiação? Um termo, para muita gente, meio que estranho, né? A gente percebe aqui até na chat que o pessoal não entendeu muito bem, não. Coloca aí, por favor, aí a nossa tirinha da semana. Eu queria até ouvir de vocês aí, o que é que vocês tiveram na impressão da tirinha da semana, o que é que vocês aprenderam, que lições tiraram, que impressões tiveram com a tirinha da semana aqui. Expiação é o tema do nosso episódio de hoje. E aí, qual foi as impressões que vocês tiveram? Eu já percebi logo de cara, né, a diferença aqui, a brincadeira com a diferença das palavras, né? Aham. Expiação com S e com X. E eu vou dizer, essa foi sempre uma dificuldade minha. Nossa, onde que usa S? Onde usa X? Onde usa Z? Onde usa SS? C? Nossa, isso aí eu sempre me confundia. E aqui vem esclarecendo bem, de forma bem intuitiva, né? Essa questão. A expiação não tem a ver com espiar, de ficar ali olhando, né? Mas, Ficar atrás do muro olhando. Atrás do muro olhando, né? Mas é algo muito profundo, que também me lembra o momento em que os jovens se envolvem aí, né? Naquele projeto de doação de sangue, é Vidas por Vidas, Sim, né? sim, sim. Então, eu sempre vou doar sangue, né? Gosto de fazer isso. Aham. E é um ato que você faz, você muitas vezes não sabe nem quem você está ajudando. Uhum. Não que seja o caso de Deus, ele conhece a gente profundamente, né? Uhum. Ele sabe quem ele está. Mas você faz aquilo ali de forma voluntária, você faz aquilo de forma desprendida, uma parte de você vai, né? Para que aquela pessoa tenha vida, Ok. né? Então, achei legal essa ilustração, né? Cristo sendo o doador do mundo, né? Top demais. E aí, gente? E vocês? O pastor Daniel já fez compartilhou a sua impressão. E vocês?
Assim Que como o chamou a pastor atenção aí? Daniel, eu também confundi um pouco as palavras. Tanto que quando eu li, como assim? Calma, tem diferença? Aí eu fui pesquisar um pouco para saber a diferença. Ah, essa é a diferença. É isso. Um é de purificação, o outro é de você vigiar a pessoa, né? Então, acho que ter essa noção de que Deus esteve nos purificando essa palavra linkar aqui, tipo, nossa, Deus está nos purificando, foi o que eu consegui tirar aqui da tirinha dessa semana. E você, Jove? Eu demorei uns 10 minutos pra entender. Vou falar bem a verdade. Eu comecei a ler, eu achei assim. Eu não entendi. No princípio, eu fiquei assim, fiquei boiando. Aí que eu fui assim, que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, explica aqui. Explica aqui. Eu não tô entendendo. Aí ela pegou e ela me explicou. Tipo assim, foi mais ou menos o que o pastor falou, que tem a diferença entre o X e o S. Aham. Eu li expiação com um sotaque carioquês, expiação. Eu falei, Aham. será que é expiação? Aí depois que eu fui realmente ver que tinha diferença entre o X e o S, que uma letra ali faz uma diferença, assim, enorme no significado. Bom, o que me chamou a atenção aqui é o fato de que a gente tem muita dificuldade de compreender o que Jesus fez por nós, né? Sim. Parece uma coisa aparentemente muito simples, né? Até comum para quem vive em ambiente de igreja, ou até mesmo estudando a Bíblia, conhece todo o ritual que era feito no santuário, as orientações de Levítico, o que essa expiação representa, né? Mas muita gente ainda fica, expiação, expiar do quê? Ficar observando a gente, o que Jesus fez por nós mesmos, né? E é importante, né, a gente ter consciência de todo o processo, o que ele representava, o que é essa expiação, dessa palavra que não é tão comum a gente usar no nosso dia a dia, né? Expiar com S também é comum, né? Mas expiar com X não é uma coisa muito comum que a gente usa no dia a dia, né? Mas é uma palavra-chave. Inclusive é o tema dessa semana, né? O que é essa expiação? O que ela representa? O que é o ato de Jesus ter expiado, né? Expiado os nossos pecados. Aqui já deu uma dica, né? Legal, né? Que como Jesus estivesse doando vida, né? Para todo o planeta. Tem vários fiozinhos ali, né? Sim, sim. Então não é uma coisa só para o planeta como um todo, mas é uma coisa individual. Né? Aham. É uma coisa individual que acontece. Boa, boa. Então, eu queria ler um texto aqui, que é o texto que está registrado no momento em que essa cerimônia, a semana da expiação, acontecia no tempo do povo de Israel, e o que é que ela representa para nós hoje, né? Que links, o que essa cerimônia representava para os dias que nós estamos vivendo hoje, e o que é que ela representa individualmente para cada um de nós. Eu vou ler aqui no capítulo 16, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui uma descrição da sequência do que era feito nesse dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo através do véu, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem em cima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, como oferta pelo pecado, e com um cordeiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las, receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, um carneiro como holocausto, Arão, e um carneiro como holocausto, 2 bodes e um carneiro como holocausto. Verso 6, Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode, cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para fazer propiciação, ao Senhor, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será expiado para Azazel no deserto. Após esse processo todo aqui, no verso 33 e 34, é dito assim, quando terminava todo o processo: e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia.
Este é o decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados israelitas, e tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado. A gente percebe aqui, estamos estudando todo esse trimestre, toda essa temporada, né? Haviam 5 ofertas distintas, cada uma delas era feita à medida que alguém ia reconhecendo os seus pecados. Uma delas era obrigatória, que era a oferta pelo pecado. E, além disso, tinha uma oferta, né, do contínuo, que era feito manhã e à tarde, algo que era feito independente do povo, para que quem não reconhecesse o pecado dele, não tivesse consciência, sendo voluntário ou não, estava coberto do mesmo jeito. Mas quando eu reconhecia, eu levava minha oferta, né? Sendo pobre, sendo rico. Todos os animais tinham que ser levados, como deveria ser feito o sacrifício. Só que, além de tudo isso, além das 7 festas que falavam sobre como o povo deveria se relacionar com Deus, etc., ainda tem um dia da purificação, ainda tem um dia da expiação. E nesse dia, Deus já orientou, né, o sacerdote Arão, né, de que ele fizesse oferta por ele mesmo antes de tudo isso, né? Todo o processo que ele deveria vestir, a roupa e tudo mais, a indumentária. E após isso, ele deveria pedir, receber do povo, né, 2 bodes. Além disso, tinha ainda mais um carneiro que era para ser oferecido em forma de holocausto, né, como uma entrega completa a Deus. E é engraçado, né, porque depois disso, havia um ritual onde um dos bodes, após ter sido uma espécie de sorteio, um era sacrificado para o Senhor e o outro era enviado para o deserto para morrer. E depois desse processo todo, né, que era feito, etc., havia um momento em que o povo de Deus era declarado limpo, né, e perdoado, e havia uma festa extraordinária, o povo explodia de alegria, né, e definitivamente o pecado, né, simbolicamente era arrancado, tirado do meio do povo de Israel. Aquele pecado que foi tecido por templo, que passou ali sujo durante o ano todo, era simbolicamente purificado e lançado sobre um ser que representava um ser, tipologicamente falando, no final de tudo, a história da humanidade. Eu queria ouvir de vocês aqui agora, né? A gente entra num tema muito importante, que é o ápice, é o clímax de todo esse processo de sacrifício que acontecia no passado. E eu queria perguntar aqui ao pastor Landeta, o que essa expiação realmente representava e significava para eles e para nós também? Bem, essa, pastor Fabrício, é uma palavra super recorrente no livro de Levíticos, né? E no contexto bíblico. Ela aparece muitas vezes, né? Inclusive no contexto profético, né? Nós temos ali em Daniel, né, mencionado capítulo 7, verso 8, né, 8, verso 8, eu acho é isso, 14. Ixi, agora confundi. 8 verso 14. 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou expiado, né? Exatamente, era esse dia. Então, a expiação é um dos conceitos bíblicos que ele não se limita a um significado único e exclusivo, igual a graça, né? A gente fala de graça. Aí o pessoal fala assim, não, o que é graça? Graça é a salvação que Cristo deu de graça pra gente. Não é só isso. É um dom imerecido, é um monte de coisa, né, que tentam para tentar descrever o que é. Exatamente, né? Mas ela é algo muito mais amplo, algo que abrange muitas coisas. Assim é a expiação, né? A expiação tem a ver com perdão? Tem a ver com perdão, né? A expiação tem a ver com purificação? Sim, também tem a ver com purificação. A expiação tem a ver com morte? Tem a ver com morte. Tem a ver com vida? Tem a ver com vida. A expiação tem a ver com relacionamento com Deus? Sim. Então, veja. Com os outros também? Com os outros, né? É algo... Eu fiz contra alguém, né, e tal. Exatamente. Então, é algo bem mais amplo do que a gente imagina, né? A palavra usada hebraica, ela é traduzida, né, como apaziguar, pacificar, cobrir, limpar. E todas elas poderiam ser usadas no contexto do que acontece, do que é a expiação. Resumindo, a expiação, ela é um processo de restauração completa, né? Top. Que Deus pode fornecer. Se você e eu queremos entender melhor esse processo, a parábola, né? Usando a palavra parábola, né? Mas a ilustração através do tabernáculo e dos cerimoniais é a forma mais clara da gente entender isso aí. Detalhes, né? E é o que está aqui no livro de Levíticos, né? É o que trouxe aqui o livro de Levíticos. Exatamente esse cerimonial. E quando a gente olha para o cerimonial, a gente começa a entender. Aplicando aquele cerimonial aos verdadeiros tipos dele, né? Que eles representavam. O que eles representam, a gente vai entender.
né? Quem é o cordeiro que paga o pecado, que paga o preço da expiação? Cristo. Quem recebe essa expiação? Diz ali o bode para quem? O bode para o Senhor. E o outro para Azazel. Quem que morre? O bode para o Senhor. Ou seja, a gente vai entendendo ali, só com a ilustração detalhes, né? já vai entendendo os detalhes. Né? Bom, expiação significa pelo menos 3 coisas. Achei legal a sua lição. Você é purificado, perdoado e o seu relacionamento com Deus é endireitado, né? Exatamente. Ou restituído, né? Tanto o seu com Deus e automaticamente também o seu com os seus semelhantes, né? Então é realmente uma restauração completa. Então, você expiação, conhece o X, então só vira essa página. Expiação, o que é? É um ato de purificação. E que envolve todo um processo, né? E Deus Purificação, perdão e restauração. É isso né? aí. Dá para ampliar bastante já o conteúdo para você ficar já com a definição mais clara na sua mente, tá bom? Restaurar o que estava estragado. Pronto. Se você puder guardar essa informação, já vai ajudar bastante, tá? Agora, a parte do compreenda diz que vai falar sobre bodes e lixo. O que tem a ver essa questão dos bodes e lixo, né? Quem recebia esse lixo chamado pecado sobre si mesmo, né? E assumir a consequência final. Eu queria pedir aqui uma ajuda aqui da Giovana. O que você conseguiu extrair? O que você ia compartilhar com a gente aqui? Que você entendeu desse processo, desses 2 bodes aí? Bom, antes da gente falar sobre os bodes, Levíticos 16, a palavra expiação, que nem eu falei, expiação, que nem carioca fala, ela é usada ligada ao Yom Kippur, que era o dia da expiação, que era o dia do perdão. Então, nesse dia, era um dos dias mais importantes para o israelita, que era onde Deus ele se aproximava para julgar os pecados, para julgar e perdoar os pecados. Então, o santuário ele recebia todas as transgressões, que eram os pecados, que o povo havia cometido Era ao longo do ano. ao longo do ano, né? Ao longo do ano. Então, era um acumuladão do ano, chegava no dia do Yom Kippur, era o dia da purificação, dia que Deus ia perdoar todos os pecados e falar, vocês estão limpos agora. E aí, Deus vinha para tirar todo o lixo e o pecado que estava contaminando o santuário. Então, era não, me corrijam se eu estiver errada. Como que é o nome? Arão? Não. Moisés? Sangue? Não. Bode? Cuida do santuário. Sacerdote. Sacerdote. Fugiu. O sacerdote, ele entrava no santuário, levando todos os pecados, e lá ele derramava sangue, não era? Do bode? Sim. Que tinham 2 bodes. Era o bode que representava Jesus e o que representava Satanás. Então ele derramava o sangue que representava Jesus na Arca da Aliança? Na tampa. Na tampa. Isso no dia da expiação. Isso, né? no dia da expiação. Ele chegava lá com o sangue do cordeiro, do bode, que representava Jesus, chegava lá e fazia o quê? E expiava os E pecados. expiava os pecados. Né? Ou perdoava, ou purificava. Perdoava né? os pecados. E aí, o que acontecia com o outro bode que representava Satanás? Todo aquele pecado que vinha dos israelitas ia para aquele bode que representava Satanás. E esse bode, ele era solto no deserto para ele morrer ali. E isso representava os tempos, para eles representavam os tempos finais, que todos os pecados vão para Satanás durante os 1000 anos, vão ficar ali presos com ele durante os 1000 anos. Okay. Assim, eu sempre explicava assim, né, que quando o pecador cometia um pecado, ele ia confessar, né? Então ele chegava com a sua oferta pelo pecado, colocava a mão em cima daquele cordeirinho perfeito, né? E ali ele transferia o pecado dele simbolicamente, o pecado que estava nele passava para o cordeirinho. Então ele entendia isso. Do cordeirinho passou para o sangue, para a carne, né? E aí uma curiosidade, né, que a gente viu é que essa carne, o sacerdote ou comia ou ele derramava o sangue lá na cortina. Ele não entrava no Santíssimo. Santo era só uma vez por ano, né? Então, o pecado que saiu da pessoa, passou pro cordeirinho, agora não estava mais no cordeirinho, agora estava no santuário. No santuário. Saiu da pessoa, agora o sacerdote pegou, porque o sacerdote ele era só um mediador. Sim. Ou seja, alguém que transporta, né? Então ele pegava aquele pecado e simbolicamente levava lá. Ou seja, o santuário estava acumulado de pecado. É como se tivesse lá
uma pilha de pecado, algo, né? Esses pecados que as pessoas confessaram, né? O pecado que era expiado é o pecado que tinha sido confessado. Exatamente. Então, nesse dia da expiação, o pecado ele precisava ter um fim, né? E para onde iria esse pecado? Então, nada mais justo do que o pecado confessado voltar para o originador E causador do pecado. É por isso que o sacerdote, ele levava o sangue de Jesus, que pagou o preço da morte, né? E Todos agora... aqueles animais que eram mortos ao longo do ano, né? Exatamente. Era representado naquele único sacrifício feito ali, né? Exatamente. Que era o cordeiro. E ali diz que o sacerdote tinha que confessar os pecados do povo e depois confessar novamente esses pecados sobre o bode que ficaria vivo. Transferindo simbolicamente para aquele bode. Exatamente. Aqui a gente também percebe, ó, quem morre em nosso lugar é Jesus. Quem pede o preço do nosso... Paga, né? Quem paga o preço do nosso pecado, né? Da nossa salvação é Deus, né? Através de Jesus. E quem recebe o pagamento? Muitos dizem, não, Deus na cruz pagou para Satanás. Será que foi para Satanás? Para quem que Deus está pagando, né? Ele paga para ele mesmo, né? Que é o autor da lei, né? Que você falou uma coisa, a gente estava batendo um papo, né, antes aqui, e você falou uma coisa sobre a ira, e muitas pessoas criticam, né, e falam da ira de Deus, até dividem, né? O Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, é um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Não, a gente vê a graça de Deus no fato de que ele paga a ira dele para ele mesmo. Ou seja, a ira dele caiu nele, como você tinha mencionado aquela hora na nossa conversa aqui, né? Na verdade, que Deus nos livre, nosso maior inimigo, porque somos pecadores, é da própria ira de Deus, né? Porque antes de conhecer Jesus e aceitá-lo, nós éramos inimigos dele. Sim. Então, para Deus não derramar a sua ira sobre nós, né? Porque a lei, porque peca deve morrer, ele lança a sua ira sobre seu filho, porque ele assumiu o nosso lugar. É o que acontece com o bode, né? Ele derrama o sangue para expiar o pecado definitivamente do seu povo, daquele que confessou e permaneceu firme em sua confissão ao longo do ano. Até achei legal na lição, até porque, deixa ele falar depois aqui, né? Porque parece que tem duas fases, depois a gente vai chegar lá, tá? Mas o fato é que o pecado depois tinha um destino final. E nesse destino final, que era o bode emissário, o bode que era para Azazel, que era lançado, levado por uma pessoa escolhida para o meio do deserto, ele iria simbolicamente tirar o pecado do meio do povo. Né? Até a Bíblia diz que Deus nos perdoa do pecado, nos justifica do pecado, né? Nos dá poder para ver longe do pecado, mas o dia quando ele voltar, ele vai nos tirar da presença do pecado. Amém. E esse pecado será lançado sobre o verdadeiro originador, o enganador, aquele que nos trouxe todo o sofrimento. Óbvio que nós temos, né, parte nesse, pelo fato de termos enganado, etc. Mas a gente aceitou. Não só sermos enganados, né? A gente cometeu pecados mesmo, escolhemos, mas assim recebemos a expiação. Por termos confessado, né? Exatamente. É isso aí, mas esse é o processo, né, desses dois bodes e o lixo que era lançado, o pecado que era lançado no deserto, através desse bode, tirado do meio do povo. Esse era todo o processo que acontecia. É lógico, havia todo um significado, né, que o pastor Daniel já falou. Mas eu queria aqui na parte do comente, queria pedir aqui o Eric, rapaz. Kaique, vamos lá, Kaique, vamos lá, brother. Perdão, mas purificação é igual a expiação, é isso mesmo? Essa conta aí, fecha na tua cabeça? Como é que tá? Essa conta fecha. Porque, como o pastor Daniel tinha comentado, que foi um ponto central dessa lição aqui, que comentou sobre o sacerdote. Quando ele não espiava, não jogava o sangue do cordeiro, ele se alimentava da carne do cordeiro e entrava. Isso representava que ele estava levando os pecados para dentro. A transferência acontecia. Estava transferindo esses pecados, né? E você vê que a expiação era um processo, tinha fases, né? Tinha um processo diário, que o pessoal ia e pedia perdão. Prometia lá a Deus que não iria pecar mais naquilo. E tinha também a expiação no final do ano, né? Que é anual. Que agora todo mundo veio, confessou seus pecados, agora é hora de limpar, agora é eliminar de vez esses pecados para nunca mais aparecer aqui no nosso meio, né? E essas fases existem na nossa vida, né? Existem. Olha, hoje
nós podemos nos achegar a Cristo com confiança, diz ali Hebreus, né? E pedir perdão. E no momento que a gente pede perdão, Tá perdoado. perdoado. Acabou. Né? Seus pecados ali foram apagados. Começam novamente. E a purificação, a gente vive num tempo que a gente não vê isso ainda, né? Mas aqui trouxe que vai acontecer. Tá acontecendo? Vai acontecer, Kaique? Tá acontecendo esse processo. Por quê? Jesus já morreu por nós na cruz. E já nos perdoou. Primeira parte do processo completa. Agora estamos encaminhando para a segunda parte do processo. Que até quando Jesus voltar, nós vamos ser levados dessa terra, nossos pecados jogados em Satanás, e logo após Satanás vai ser deixado aí no, como diria, o deserto, no caso, ele vai ficar nesse mundo durante o milênio, que é representado antigamente pelo deserto, onde o bode era deixado. Né? Então, ele vai estar ali durante esse tempo, enquanto nós seguramos nossos pecados, para depois ser destruído por completo e não existir mais pecado. Então, enquanto o ritual diário, né, prometia, né, todo o processo, né, de manhã à tarde, todas as ofertas que eram oferecidas para Deus, né, ele prometia perdão, né, o dia da expiação prometia purificação completa. Sim. Certo? Isso mencionou a parte aqui da questão das fases, né, até 1 João 1,9 diz assim, ó, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É um conceito aqui muito claro em os dois conceitos em um só versículo, né? Ele não só nos perdoa, mas promete purificar definitivamente, né, a nossa vida dos nossos pecados. Eu vou resolver, ele fala, né, para nós, eu vou resolver completamente o seu problema, né? Quando Deus intervém na nossa vida, não só nesse aspecto aqui, mas a gente pode tirar daqui uma certeza. Quando ele vem para agir na nossa vida, ele vem para fazer um trabalho completo, né? O milagre é completo. Então, às vezes algum jovem tá aí, né? Alguns aí, eu sou jovem também, mas alguns estão em incertezas, em momentos de decisão, momentos críticos, né? Às vezes aquela confusão que eu faço da minha vida, que vai ser, né, enfrentando conflitos, tem essa certeza, olha, quando Deus vem na sua vida, ele vem para fazer a obra completa em todos os aspectos, né? Sensacional. É claro, a gente está perdoado. Deus nos perdoou, mas pode fracassar de novo? A gente pode voltar para um velho hábito, né? A gente pode cair em tentação? Pode. Então percebe que a questão do pecado não está resolvida completamente. Ele nos perdoou daquilo que nós pedimos perdão, né? E se pecarmos, ele, embora ele não queira que a gente peque, mas se a gente pecar, não se desespere, tem um advogado que é fiel e justo para perdoar pecado. Mas ele prometeu não só perdoar pecado, ele prometeu resolver definitivamente o problema do pecado. E é o que ele pretende fazer. Quando ele ilustrou o dia da expiação, que estamos vivenciando agora, esse grande dia da expiação, estamos nesse grande dia, né, de afligir, de manter a confissão, de estar perto de Deus, e não abrir mão da nossa confissão, não é? Porque ele está ali, porque ele sabe que a gente é pó, sabe da nossa história, ele conhece a gente, então se dispôs a interceder por nós. Então o dia da expiação é a promessa de Deus de que tudo isso vai ser resolvido, e nós não teremos mais que ficar lutando contra a nossa natureza, não haverá mais tentação, não haverá mais Satanás, não haverá mais nenhum tipo de possibilidade de a gente pecar de novo, porque o pecado, diz a Bíblia, jamais vai se levantar. E a garantia disso é que ele vai morar aqui nesse mundo. Pastor Fabrício, olha, isso é muito forte, porque tem uma parte que nós temos que fazer nesse processo. Eu acho que eu vou falar sobre ela depois, então... Beleza, disso, tá bom. Vamos lá. Vamos pro pretexto agora, gente. Vamos aqui só ampliar e fechar a nossa parte aqui. A palavra-chave da semana é expiação, não é? É importante, né? A gente, até aqui, essa parte falou assim, olha, que pecados você precisa colocar aos pés de Jesus hoje? Por que hoje? Porque hoje é o dia de se manter a sua confissão, né? É o dia de pedir perdão, hoje é o dia de ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração, né? A quais pecados você tem se apegado mais, né? Eita. Talvez por culpa ou por algum tipo de vergonha. O que podemos fazer se não conhecemos ou se não reconhecemos mais a voz de Deus? Há algum outro recurso? Além de... Nossa consciência pode ficar, né, endurecida e tal. Recorra à Bíblia, ouça a palavra, ouça a pregação, vá na igreja, deixe Deus falar com você. Mas não se limite somente a minha consciência, estou sentindo nada. Pô, você não vai sentir nada, eu não sinto nada. A gente é pecador, nosso coração é mau, enganoso. Então tem vários outros recursos, né? A Bíblia, a palavra, a oração, o Espírito Santo. Deixe Deus falar com você através de outras formas, mas permita que Deus expie, né, o seu pecado. A palavra-chave da semana é expiação.
E eu queria ouvir de vocês aqui, né? Qual é o texto, qual é a palavra que vocês queriam agregar aqui à nossa rede semântica. Vamos lá. Olha, quem vai começar? Começa aí com o Daniel. Vamos lá. Eu? Por favor, vamos lá. Qual é o seu texto, qual é a sua palavra? Eu escolhi aqui, em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E eu destaco a palavra bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz é a pessoa que tem os seus pecados expiados, a sua vida purificada. Aqui é a pessoa que participou da primeira ressurreição, exatamente esses que... seu nome escrito no livro da vida, né? Participaram desse processo que a gente está conversando nessa lição, né? Uhum. Eles aceitaram esse processo, eles receberam essa bênção, então são felizes. Então, é essa palavra que eu destaco. Quem tem o pecado expiado, purificado, é feliz, né? Feliz. Verdade. Então, e para isso, por isso que é tão importante a gente confessar nominalmente nosso pecado, né? Exatamente. Porque os pecados que serão expiados ou purificados é o pecado que a gente confessou. Arrependeu, que a Alice anterior falou, né? Deu ênfase, né? O verdadeiro arrependimento, ou seja, é a vontade de não fazer mais aquilo, né? E a confissão. Isso. Né? E receber poder para Senhor, ver eu longe do errei. pecado. É isso aí. Isso. E aquilo que a gente não sabe, inclusive o Levíticos dá a abertura da gente dizer, olha, tem coisas que eu fiz que eu nem sei, mas Me perdoe. me perdoa, né? Mas seja específico, né? Porque pecado purificado é aquele que é confessado, nominalmente. É isso aí. E agora, e aí, qual que é, Giovana, seu texto e a sua palavra? Eu escolhi 1 João 1:9, que diz: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. A palavra que eu escolhi foi perdão. Ok. Por quê? Perdão. Por quê? Porque a gente confessando os nossos pecados para Ele, a gente tá se abrindo, a gente tá reconhecendo que a gente é pecador. Reconhecendo que aquilo que a gente fez foi errado. Então, Ele nos dá o perdão por esse reconhecimento. Legal. Pra gente estar reconhecendo. Sem mérito, né? É. Só. Na lição anterior eu achei legal, né? Porque esse livro de Êxodo, capítulo 20, há 10 ordenanças, né? Sobre o que não fazer para não pecar, né? Há 10 afirmações no livro de Levíticos, né? Perdão. E alcançará perdão. Se fizer isso, alcançará perdão. 10 vezes. Então, para cada falha nossa no livro de Levíticos, tem uma forma de você pedir perdão. Né, para os mais variados pecados voluntários e involuntários que a gente pode cometer, há perdão para quem confessa, né, e abandona o seu pecado. Sim. É feliz, né, quem faz isso. E aí, Kaique? O texto que eu escolhi foi Romanos 5:11, que vem dizendo o seguinte: Beleza. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. E a palavra que eu destaco aqui é reconciliação. Sensacional. Eu não tinha botado essa aqui não, viu? Reconciliação, legal. Reconciliação. Como o pastor Maneta comentou aqui, não adianta você fazer o ritual de Reconciliação é expiação. com C ou com S? É você, agora sem dúvida. Reconciliação com você. Continua, Então, como desculpa. o pastor tinha falado, não adianta eu fazer todo o processo, mas não for de coração. Não vai acontecer nada. Eu posso falar, eu te perdoo aqui por um erro que você fez, mas nunca vou voltar a ser o mesmo que você. Isso não é fazer expiação, você não se reconciliou com aquela pessoa. Agora, é diferente a reconciliação que Deus traz pra gente, né? E é o mesmo processo que ele quer que aconteça com ele, né? Porque ele fez tudo isso para nos reconciliar. Ele Sim. mesmo nos reconciliou. Nos ligarmos Apóstolo Paulo, novamente a ele nos ele, né? reconciliou com ele mesmo, né? Então. Morrendo por nós. E é o que ele espera que aconteça também com a gente, né? Entre nós mesmos, No nosso que âmbito foi o que humano. ele deixou pra gente, né? É isso aí, é uma obra de reconciliação. É isso aí, então amplia um pouquinho o seu pensamento sobre o que é expiação, perdão, alegria em ser perdoado, um processo de confissão. É importante você confessar, nominalmente, mas importante de tudo, saber que Deus quer se reconciliar com você e também permitir que você viva a experiência com outras pessoas também ao seu redor. Caminhando agora para o final, eu queria pedir ao pastor Daniel que nos ajudasse aqui na parte do compartilhe como remover a culpa. Agora a parte prática, passo a passo, receita de bolo, o que fazer para alguém que está se sentindo culpado, angustiado, até sabe que pecou, sofre com isso, mas não sabe o que fazer. Que passo a pessoa tem que dar para poder ter a sua culpa removida? Os passos
são simples, né? É todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, estou sentindo a culpa. Senhor, eu fiz isso. Deixe isso e alcance a misericórdia. Deus já perdoou, Deus já te libertou disso. Eu mencionei aquela hora que eu ia falar, né? O povo tinha uma parte a fazer, tinha uma parte a desempenhar. Não era assim, o dia da expiação, você vai de qualquer jeito, você fica de qualquer jeito, você vive de qualquer jeito, enquanto Deus faz o trabalho dele lá. A graça de Cristo não é assim, o processo. Existe algo que nós precisamos fazer, e isso é a questão prática. Então, no momento em que você confessa, deixa, Deus te dá o perdão, né? Mas nesse processo você precisa buscar a vontade de Deus e buscar fazer aquilo que Deus pede, né? A partir do momento em que Ele te traz a reconciliação, você começa a viver os preceitos do reino de Deus. Começa a aplicar isso à sua vida. O povo ele precisava se lavar. Nós precisamos nos purificar, não das atitudes, né? A nossa mente, permitir que Deus, através do Espírito Santo, vá regenerando essa mente, né? Nós vivemos esse dia profético da expiação. Então, esses dias conversava com um irmão da igreja, ele falou assim, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu falei assim, e quem disse que eu tenho? Quem disse que isso é natural em nós? Mas quem que pode fazer essa obra de reconciliação, de purificação, de mudar o nosso conceito, a nossa mente? É Deus, é o Espírito Santo. Então, o processo de expiação é algo que continua em nossa vida, se torna prático quando, sim, nós recebemos a bênção do perdão, né? Mas agora Deus vai purificar, vai reconciliar. Esse processo de purificação não é só no mundo exterior, não é só eliminar o pecado do mundo, Ele quer eliminar o pecado daqui de dentro. Então, não estou com vontade de estudar, não estou com vontade de orar, Senhor, me dá vontade. E Paulo chega num ponto que ele diz assim, eu esmurro meu corpo, reduzo ele à servidão, me torno servo de mim mesmo, porque se eu não me forçar, eu não vou conseguir. Né? Então, a gente tem essa parte prática nesse processo todo, né? Sim. Então, pode falar? Pode Beleza. falar depois. A gente aqui achei legal, porque a Alessandra até mencionou isso, né? Porque Deus tem interesse de remover a culpa, né? E aqui achei legal 4, além do que você já mencionou, né? Destacou aqui, só a questão só de didática mesmo, 4 maneiras básicas, né? Para você receber essa remoção da culpa, né? Ter a convicção do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Aí se ele não convencer e tocar no nosso coração, ninguém mais consegue, né? Nossa consciência não é confiável, né? Mas ele que traz convicção, né? Do pecado e tal, e depois ele toca na consciência, né? Porque todos nós temos uma consciência, né? E nós seremos julgados até por ela, inclusive. Quem não tiver acesso à lei de Deus é julgado pela lei da consciência. A gente sabe moralmente o que é certo, o que é errado. E ele toca, ele sensibiliza essa consciência, né? Mas outra forma confiável de você dar um passo para remover a culpa, vá à palavra, estude a palavra. E ela vai te fazer compreender o que não é de Deus, como você está longe de Deus. E outra coisa, se expõe à pregação do ensino da palavra. Quantas e quantas vezes, né, Deus já não falou comigo quando eu vi alguém abrindo a palavra, né, no canal do YouTube, na igreja, ou num grande encontro, um evento, e se expor à palavra, deixar, porque a palavra, ela é quem nos produz fé para nos motivar a ir até Deus, né? E achei até legal na quinta-feira aqui, na parte aqui do compartilha, que alguém até falou assim, mas e depois de tudo isso, se eu não sentir nada? Eu achei legal, né, que depois de tudo isso, se eu não senti que recebi as bênçãos de Deus, se eu não senti que recebi o perdão pela minha culpa, né? Aí assim, a boa notícia sobre o perdão é que a expiação, ela não está baseada nas nossas emoções, mas nas promessas de Deus, de um Deus que prometeu perdoar a gente quando a gente segue seus passos, a gente segue aquilo que é básico, a gente confessa e pede poder para deixar, né? Então, nós não temos que estar baseando nossa recebendo essas bênçãos com base nas nossas emoções. Eu não Só chorei. porque eu senti um arrepio, eu fui perdoado. Não. É uma questão de fé e crer nas promessas de um Deus que prometeu perdoar a gente, mesmo a gente sendo tão pecador. Né? Esse processo é tão verdadeiro, pastor Fabrício,
que a gente estudou na lição passada, na semana passada, a gente mencionou que o nosso corpo é o quê de Deus? Um templo. O Templo. Então, a purificação era a purificação do templo. Então, o processo de expiação, você mencionou aqui esses passos, né? O Espírito Santo está falando aqui, no ouvido. Você reconhece que você precisa de ajuda? Agora esse Espírito Santo começa a morar em você. Você estuda a palavra, aí você começa a testemunhar esse Espírito Santo morando em você. E agora você, sendo o templo do Espírito Santo, ele vai trazer essa purificação, porque Deus não mora com lixo, que nem a gente mencionou. Isso aí. Deus não mora com lixo. A gente também não gosta, ele também não gosta, né? É uma mudança que tem que ser tanto dentro quanto fora. Não adianta ser externa, só. naturalmente, Não né? adianta ser só fora. E crer nas promessas de um Deus, né? Que tem poder para purificar, para limpar, né? Para mudar o caráter, e ele tem poder para isso. Considerações finais aqui na parte do consenso, eu queria pedir ajuda aqui da Giovana, né? Há um templo da alma que ele já mencionou, que Deus quer purificar, né? Que ele quer limpar. Sim. E eu queria que você compartilhasse com a gente o que você conseguiu extrair dessa parte aqui, final da lição, e como esse processo de purificação, desse processo que Deus quer fazer na nossa vida, em nosso corpo, em nossa alma, em nossa mente, esse templo que ele tanto almeja purificar. Como é que você conseguiu entender esse processo de purificação? Bom, vamos lá. O processo de purificação, ele tem que... Não adianta você fazer assim, só por fora. Que nem eu tinha falado. Tem que vir de dentro também. Tem que vir de você. Você tem que estar aberto a isso. Porque se você não está aberto que o Espírito Santo faça morada dentro de você, como é que você vai querer ser purificado? Então, foi isso. Ok. Pouco. Aqui eu vou destacar algumas coisas que me chamaram a atenção nessa parte. A questão dos livros, né? Então existem registros, né? A gente fez uma comparação, eu até falei aqui no começo, né? Que o pecado ficava acumulado no santuário. Registrado, né? Esse acumulado é registrado. Porque no céu, que a gente sabe que o santuário é no céu, lá no céu não existe pecado, mas existe o registro desse pecado. O que acontece aqui. Exatamente. Então, existem 2 livros, né? 2 não, existem vários livros, mas existe o livro da vida e os livros que registram os nossos pecados. Quando eu e você passamos pelo processo de purificação, memorial, né? Deus vai limpar. Eu achei isso lindo demais. Deus vai limpar dos livros todos os registros de pecado. Vai limpar. Vai ficar apenas o registro ali. Vai pegar a borracha e vai pegar. Perdoado, salvo, né? É isso aí. E aí, Kaique, o que mais te chamou atenção na parte do consenso aqui? Considerações finais. Que vem falando que Jesus perdoou nossos pecados, mas não quer dizer que seu pecado foi apagado ainda. Apagado. Ainda não foi apagado, ainda está registrado. Ele vai ser apagado assim que Jesus vier aqui para essa terra nos buscar. Né? E vem falando que Satanás ele não gosta nada disso. Quando nós confessamos nosso pecado. Esse processo, ele não quer que ele não quer que a gente saiba, porque ele quer que a gente fique no erro para ficar junto com ele. Nós sabemos que Deus já nos deu toda a instrução, a lição vem falando toda a instrução de todo um processo. Que é você confessar, você se arrepender do que você fez, você entender que aquilo que você fez não é algo para ser repetido. E pedir perdão a Deus para ele vir te perdoar e te ajudar a nunca mais cometer aquele mesmo erro. O dia da expiação é a prova de que o registro permaneceu, né? Lá. Eu achei até legal o momento da lição que eu li aqui, de que... Por que o dia da expiação é tão importante, né? Porque a gente pode se arrepender daquilo que a gente... A gente pode se arrepender daquilo que a gente pediu perdão. A gente tem uma natureza meio tão corrompida que a gente é capaz de se arrepender de ter se arrependido. Né? E ao longo do ano isso pode mudar. Sim. Por isso que, é o que ele mencionou, não é só perdão, mas perdão acompanhado de uma mudança de atitude. Falar em mudança de atitude, achei muito legal. Forte que tá aqui, viu? Olha, aqui ele mencionou, vivemos o dia da expiação e tal, né? A gente tem que estar atento. Eu acho que é a parte até que eu grifei aqui. Finalzinho que deve haver um exame. Isso. Lê aí então, achei fantástico. Forte, hein? Deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel, o espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, devem ser deixados. Nossa. E fala aqui, né? Pouco tempo, poucos dias de graça que restam, gente.
naquele dia inteiro da expiação, estamos praticamente nesse dia, né? Imagina o final do dia, já está acabando. Em vez de estar fora pensando, rapaz, Senhor, eu quero confessar mais esse pecado aqui, eu quero que o Senhor me perdoe. Manter essa atitude de contrição, né? De confissão, de tristeza pelo pecado, e clamando pela misericórdia de Deus. E muita gente hoje, né, e nós podemos passar por isso mesmo, essa direção de viver uma vida. Eu até destaquei, vi aqui no dicionário, até printei ontem, né, estudando e tal. O que é uma pessoa frívola? Uma pessoa que se preocupa com coisas sem importância. Olha. Uau. Nossa. Que se comporta de maneira incoerente e inconstante, volúvel. E isso é uma pessoa frívola. Sabe, tem tanta coisa importante a pessoa discutindo a cor da parede da igreja. Que é importante, mas assim, são coisas pequenas comparadas ao que Deus espera da gente. Eu vou até colocar assim, tanta coisa importante, a pessoa discutindo sobre um partido político. Frívola. Sobre coisinhas assim, né? Sobre causas nesse coisas que não levam a nada, né? Significantes, fúteis, futilidades, né? E é isso que Deus pede que mude. Leve a sério, acorda, para com essas frivolidades, né? E outra coisa que leviana, veio que uma pessoa leviana, né? Leviano significa imprudente e sem seriedade. Não leva as coisas a sério. O dia da expiação está acontecendo. Deus está fazendo a sua obra. Se não se confessar, vai ser destruído. E a pessoa, não vai dar nada, não acontece nada. Tá O vivendo a vida juiz é assim boa. mesmo, tá. Deus vai me salvar assim mesmo. E ele não vai. É. Então, se eu não levar a sério o tempo que está vivendo, o tempo de graça que está acabando, a gente pode correr um sério risco, mesmo tendo pedido perdão. A palavra é forte, De nos perdermos. a gente não presta atenção. A palavra é juízo. O tempo, a expiação, é perdão, purificação, é tudo isso. Mas ela representa juízo. E leviano é aquele que age precipitadamente. Ou vive em todo momento, né? Ao invés de pensar na eternidade, naquilo que vai durar para sempre. Sim. Temos que orar, gente, finalizar aqui. Um tema incrível. É importante manter de forma intensa diante de todos nós essa compreensão de que estamos em um processo de julgamento que vai terminar, né? A obra da preparação, ela é coletiva. Deus vai purificar seu povo? Vai, mas ela é individual. Há um registro que individualmente Deus irá purificar, ou limpar de cada um de nós, né? E cabe a nós a gente manter essa postura diante de Deus, de contrição, de arrependimento, de alguém que realmente pediu perdão, mas está agindo coerentemente com esse pedido de perdão, tá? Eu queria pedir aqui o Kaique terminasse com a oração, pedindo a bênção de Deus, para que esse bate-papo, essa conversa, despertasse no coração de alguém o desejo de dar esses passos em torno ou em direção a Jesus para receber o perdão, da culpa, o perdão do pecado, te remover a culpa e, pela graça de Deus, viver, né, em santidade, tendo consciência do dia da expiação que estamos vivendo. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai nosso que está no céu, obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos dessa lição, onde o Senhor nos mostrou todo o processo para podermos nos purificar e sermos salvos. Bem, Senhor, está cada um aqui, individualmente com cada pessoa que está assistindo também esse podcast, que o Senhor esteja ajudando cada uma a fazer o seu ritual de expiação, seu ritual de preparação para confessar os seus pecados. Vem estar conosco, nos guardando, nos abençoando, é isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Kaique, mais uma vez por estar com a gente aqui, tá? Pastor Daniel, top demais, hein? Valeu. Obrigado, Giovana, você é bênção. E a você também, nossa gratidão, porque você ficou até agora aí ouvindo, assistindo. Esperamos que a compreensão desse grande dia da expiação, que está acontecendo agora, não está preso ao passado, está acontecendo profeticamente agora, que você entenda de que existe um advogado à sua disposição, um mediador a seu favor, alguém que está pedindo para que você transfira o seu pecado para ele. E entregue para ele, não fique tomando de volta para você não, tá? Aceite o perdão que ele te deu e a vida nova que ele te deu. E se por alguma razão a culpa tem batido forte no seu coração, vá até Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar, vá até ele, aceite, confesse, vá para a palavra e permita que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Ele prometeu te perdoar, te purificar, que você desfrute a partir de agora desse privilégio que Deus deu para você e para mim também. Que Deus abençoe muito você, obrigado por estar com a gente, não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo e esperamos você em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.